Promessa de vida eterna. Em João capítulo 5, versículo 24, é um versículo bíblico que traz uma mensagem poderosa de esperança e promessa para aqueles que creem em Deus. Ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Neste versículo, Jesus está falando aos que o cercam sobre a importância de ouvir a sua palavra e crer naquele que o enviou, ou seja, Deus Pai. Ele nos revela que aqueles que têm fé e confiam em Deus não apenas receberão a vida eterna, mas também serão livres do julgamento. A vida eterna mencionada aqui não se refere apenas à existência após a morte física, mas também a uma vida abundante e plena em comunhão com Deus desde o momento em que escolhemos seguir Jesus. É uma promessa de salvação e reconciliação com o Criador, que nos concede a graça de viver em harmonia com Ele. Além disso, Jesus afirma que aqueles que creem e ouvem a sua palavra já passaram da morte para a vida. Essa é uma transformação espiritual profunda e significativa, na qual deixamos para trás a condição de separação de Deus e nos tornamos participantes da vida divina por meio da fé em Cristo. A morte espiritual dá lugar à vida em Cristo e somos resgatados do poder do pecado e da condenação. Essas palavras de Jesus são de grande encorajamento e consolo para os seguidores de Cristo. Elas nos lembram da importância de ouvir a palavra de Deus e depositar nossa fé nele. Quando fazemos isso, experimentamos a vida transformada que só pode ser encontrada em Jesus. Portanto, que possamos meditar neste versículo e permitir que sua mensagem penetre em nossos corações, que busquemos uma relação mais profunda com Deus, ouvindo a sua palavra e crendo naquele que enviou Jesus como nosso Salvador, que essa fé nos leve a uma vida abundante, a comunhão com o Pai e a certeza da vida eterna que Ele prometeu. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 e Romanos capítulo 11, versículo 29, são passagens bíblicas que falam sobre a graça de Deus e a salvação pela fé. Vamos explorar esses versículos e suas referências. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nesses versículos, o apóstolo Paulo destaca que a salvação é um presente gratuito de Deus, recebido pela fé, e não é conquistado por meio de nossas próprias obras ou esforços. A ênfase é colocada na graça de Deus, que é o seu favor imerecido, concedido aos pecadores. A salvação é um presente generoso de Deus, dado por sua graça, e não é algo que possamos alcançar ou merecer por meio de nossas ações. É pela fé que recebemos esse dom salvífico, colocando nossa confiança em Jesus Cristo como nosso Salvador. A referência a Romanos capítulo 11, versículo 29, complementa essa ideia. O versículo diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Nesse contexto, Paulo está falando sobre a eleição e a fidelidade de Deus a seu povo. Ele afirma que os dons e o chamado de Deus são permanentes e não podem ser revogados. Ao relacionar esse versículo com Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, podemos entender que a salvação pela graça e pela fé é um dom de Deus que Ele concede de forma irrevogável. A salvação não é baseada em nossos méritos, mas na fidelidade de Deus e em seu plano eterno de redenção. Essas passagens bíblicas destacam a importância da graça de Deus na salvação e enfatizam que a fé é o meio pelo qual recebemos esse presente salvífico. É um lembrete de que a salvação não é resultado de nossas obras, mas é o resultado do amor, da misericórdia e da graça de Deus em Cristo Jesus.